E se tudo aquilo que você acreditava ser sólido, previsível e imutável fosse apenas uma ilusão cuidadosamente montada para manter sua mente adormecida? E se a realidade que você jura conhecer fosse apenas a superfície de um oceano de códigos invisíveis, esperando para ser decifrados? Todd Jehuti sussurra que a física quântica não é apenas ciência. É um espelho que revela as rachaduras naquilo que você chama de real. Mas cuidado, quando você olha fundo demais nesse espelho, ele também começa a olhar para dentro de você. Você já percebeu que algumas coincidências são tão perfeitas que não podem ser apenas acaso? Como se uma mão invisível costurasse eventos, sentimentos e encontros em uma trama que desafia a lógica. É nesse ponto que a física quântica deixa de ser teoria e se transforma em portal. Todd avisa, confiar nela não é como estudar fórmulas, é como entregar-se a um abismo que responde ao seu próprio pensamento. E nesse mergulho, coisas estranhas acontecem. Imagine caminhar em um labirinto em que cada escolha cria não apenas um caminho, mas múltiplos mundos. Cada pensamento, cada dúvida, cada desejo abre uma nova realidade que se estende além da sua percepção. É nesse espaço que o tempo se dobra e as respostas parecem chegar antes mesmo da pergunta ser feita. Todd Jehuti revela que esse não é um jogo da mente, é um pacto com forças que testam se você está preparado para enxergar além do véu. Mas como confiar em algo que parece desafiar a própria razão? Como acreditar em leis que dizem que a matéria é ao mesmo tempo partícula e onda, que o observador muda o observado, que o impossível é apenas uma versão ainda não colapsada do possível? O risco de confiar é o mesmo risco de despertar, perder para sempre a inocência de viver em um mundo linear e previsível. Todd insiste que esse é o preço de toda a revelação, um preço que nem todos estão dispostos a pagar. E então, a pergunta que ecoa como um feitiço é: o que acontece quando você entrega totalmente a sua fé a essa força? Todd não responde diretamente porque a resposta não está nas palavras, mas no que começa a se mover dentro de você. Sinais aparecem, sincronicidades se multiplicam, a fronteira entre dentro e fora se dissolve. E é nesse ponto que o mistério se abre. Você está preparado para entrar no território onde confiar na física quântica significa abrir a porta para o impossível? Quando você fecha os olhos por um instante e percebe o silêncio entre um pensamento e outro, algo estranho acontece. Esse intervalo quase imperceptível parece abrir uma fenda, como se o tempo respirasse e a realidade vacilasse. Todd Jehuti ensina que é nesse espaço vazio, tão ignorado pela pressa humana, que os códigos da existência se revelam. Mas quem ousa permanecer nesse vazio? Quem suporta a vertigem de perceber que o mundo que o cerca não é tão firme quanto parece? Você já notou como certas lembranças insistem em retornar em momentos inesperados? Como se houvesse um fio invisível puxando cenas do passado, conectando-as a situações atuais de forma inquietante. Não é coincidência, é física quântica em ação, tecendo linhas que a mente comum chama de acaso. Mas Todd alerta: quanto mais você confia nesse fluxo, mais percebe que nada é esquecido, que tudo ecoa em múltiplas direções e que até suas feridas guardam um mapa oculto que insiste em ser lido. É perturbador imaginar que cada escolha que você fez, por mais pequena que pareça, abriu universos inteiros que coexistem ao lado deste. A cada respiração, você não apenas vive, você colapsa possibilidades. Mas se isso é verdade, quantas versões de você caminham por caminhos que você nunca verá? Quantas dores você não viveu em outra realidade? Quantas alegrias você nunca tocou porque ficou parado na segurança desta linha de tempo? E se parte do que você sente agora não for apenas seu, mas um eco de outras versões de si mesmo? O coração acelera diante dessa ideia porque ela quebra o conforto da linearidade. Você aprendeu desde cedo
que o tempo é uma estrada reta, que o ontem ficou para trás e o amanhã ainda não existe. Mas Todt Jerut insiste, o tempo não caminha, ele se dobra. E quando você ousa confiar nisso, percebe que suas memórias do passado são também vislumbres do futuro, que os presságios que ignorou eram mensagens de uma versão sua que já sabia o que viria. Como reagir diante disso sem sentir a pele arrepiar? Talvez você já tenha vivido algo que parecia impossível de explicar. Um encontro inesperado que mudou tudo. Um sonho que depois se materializou. Um aviso silencioso que te fez mudar de direção no último instante. Essas não são fantasias. São pontos de intersecção. São lugares em que a trama quântica se revela em flashes, como uma luz que entra pelas frestas de uma porta. Mas Todt adverte, se você continuar a ignorar esses sinais, o universo se cala e o silêncio pode ser mais aterrorizante do que qualquer resposta. Então surge a pergunta que ecoa como um enigma. Até onde você está disposto a acreditar? Até onde você suporta a ideia de que a realidade não é estável, mas um organismo vivo que responde ao que pulsa dentro de você? Porque confiar, de verdade, significa abrir mão da certeza. E abrir mão da certeza é como perder o chão em meio a um abismo que parece infinito. Quem encara esse mergulho? Quem ousa se entregar sem garantias? Nesse espaço, o medo se mistura com o desejo. O medo de perder a identidade, de não ter controle, de não saber o que é real. Mas também o desejo de encontrar respostas, de tocar algo maior, de romper as paredes invisíveis que limitam a vida comum. Todt revela que o paradoxo é inevitável. Só se descobre a verdade quando se aceita não controlá-la. Só se enxerga o invisível quando se aprende a não prender o olhar no óbvio. Você consegue se soltar desse apego? A mente racional tenta lutar contra esse chamado, cria argumentos, levanta barreiras, diz que tudo não passa de coincidência. Mas no fundo, em uma parte silenciosa de você, há algo que sabe, algo que lembra, algo que já percebeu que a vida não se resume ao que os olhos veem. Esse saber interno é a chave que abre a porta. Não a chave que te dão, mas a que sempre esteve guardada dentro de você. Você já sentiu esse chamado? Quando você começa a escutar esse sussurro interno, o mundo à sua volta parece responder de maneiras estranhas. Pessoas aparecem com as palavras certas, situações se alinham de forma quase impossível, obstáculos se dissolvem sem explicação lógica, mas também surgem provações, como se o universo testasse até onde vai sua confiança. Será que você está realmente pronto para atravessar essa fronteira? Ou você ainda recua, tentando segurar-se no que parece seguro, mas que nunca foi? E é aqui que a espiral começa a apertar. Porque quanto mais você confia, mais percebe que confiar não é acreditar em algo fora de você, mas mergulhar no que você já é. E essa descoberta é dolorosa, porque significa que não há culpados, não há salvadores, não há destino escrito. Há apenas escolhas, vibrações, frequências. E a pergunta que Todt deixa no ar, sem resposta, é: o que acontece quando você finalmente aceita que a realidade não acontece com você, mas através de você? Você já sentiu que a realidade parece conspirar contra a sua lógica? Como se tudo ao seu redor estivesse conectado por fios invisíveis que você não pode ver, mas pode sentir na pele. Todt Jerut revela que confiar na física quântica é como aprender a ouvir uma língua esquecida, escrita nos intervalos entre as batidas do seu coração. E quanto mais você tenta negar, mais essa linguagem se infiltra nos seus dias. As coincidências se tornam tão perfeitas que chegam a incomodar, como se algo lá fora quisesse desesperadamente que você acordasse. Mas despertar não é um ato simples. É como atravessar um espelho que não mostra apenas o que você é, mas tudo aquilo que você tenta esconder.
Você percebe as máscaras que criou para sobreviver, os medos que enterrou para seguir em frente, as escolhas que preferiu esquecer. E de repente, a realidade não é mais sobre o mundo lá fora, mas sobre as sombras que sempre carregou dentro de si. A física quântica, sob o olhar de Toth, não é apenas ciência. É um convite brutal para se despir diante do mistério. Quantas vezes você já sentiu uma estranha intuição e a ignorou? Aquela sensação de que algo iria acontecer, de que uma decisão mudaria tudo, de que o caminho certo já estava desenhado antes mesmo de você caminhar. O ego chama isso de coincidência, mas Toth insiste. É o universo respondendo à sua frequência. A dúvida é se você ousa confiar nessa resposta ou se continua preso à necessidade de provas, cálculos e garantias. Porque confiar é abrir mão do controle, e abrir mão do controle é o maior medo de todos. O controle é uma prisão. Você se convenceu de que precisa planejar cada detalhe, de que deve prever, calcular, dominar. Mas e se a verdadeira força não estiver em controlar, mas em se entregar? E se cada tentativa de segurar o fluxo apenas aumenta a sua dor? Quando você finalmente solta, percebe que o rio sempre soube o caminho, mesmo quando você resistia. A física quântica mostra que tudo já existe em potência e que é a sua vibração que escolhe o que se manifesta. A questão é, qual frequência você está alimentando agora? Há momentos em que o universo parece sussurrar através de símbolos, um número que insiste em aparecer, uma canção que toca na hora certa, um encontro inesperado que muda sua trajetória. São pistas, fragmentos de um quebra-cabeça maior. Mas Toth Jehuti lembra, o universo não entrega a resposta de bandeja. Ele provoca, desafia, testa, e cada sinal que você ignora é como uma porta que se fecha lentamente. Você já parou para pensar quantas portas deixou se fecharem, sem coragem de atravessar? E então chega a dúvida que corrói, e se tudo não passar de imaginação? E se as coincidências forem apenas ilusões da mente? É aqui que muitos recuam, incapazes de sustentar a incerteza. Mas Toth ensina que a imaginação não é o oposto da realidade. Ela é a semente que a cria. O que você chama de sonho é o ensaio do que pode ser. O que você chama de intuição é a lembrança do que já aconteceu em outra versão de você. A mente resiste, mas o coração reconhece. Você já sentiu esse reconhecimento silencioso? A entrega é assustadora, porque destrói certezas. Você percebe que não há chão sólido, que o tempo não é linear, que o mundo não é estático. Tudo vibra, tudo responde, tudo se transforma. É como estar diante de um abismo que não promete segurança, mas promete verdade. E a verdade, quando se revela, nunca é confortável. Ela expõe sua vulnerabilidade, sua fragilidade, sua insignificância diante da vastidão do cosmos. Mas, ao mesmo tempo, ela te lembra que você é parte desse cosmos, que o infinito pulsa dentro de você. Como negar algo que vibra no seu próprio sangue? E se você aceitar esse chamado, algo começa a mudar. Pequenas coisas ganham novos sentidos. O olhar das pessoas se torna mais profundo, como se escondesse mensagens. Os dias parecem carregados de presságios, de significados ocultos, de sinais que antes passavam despercebidos. E, de repente, a vida se transforma em um diálogo constante entre você e o universo. Mas Toth adverte, quanto mais atento você fica, mais perturbador se torna, porque perceber é também assumir responsabilidade. Você está pronto para carregar o peso dessa responsabilidade? É aqui que o jogo se intensifica, porque confiar na física quântica não é sobre entender, é sobre viver, não é sobre dominar, é sobre se deixar atravessar, é aceitar que o invisível molda o visível, que o silêncio grita mais do que 1000 palavras, que o vazio está repleto de respostas. E quando você começa a viver assim, percebe que a vida nunca foi estática. Ela sempre foi movimento, dança, sincronia. Você apenas não estava olhando. Você ousa finalmente olhar? E então o universo se curva diante de você. Não porque você tenha poder, mas porque você se alinhou ao fluxo que sempre esteve ali.
Não há mágica, não há truque, há apenas a verdade. Você é parte inseparável do todo, e quando confia nisso, o todo responde. Mas essa resposta não vem com promessas fáceis. Ela vem com desafios, com desconstruções, com convites para atravessar seus maiores medos. E Todt Ceruti sorri, porque sabe, apenas quem atravessa a escuridão pode encontrar a verdadeira luz. Você já percebeu que, por mais que tente controlar, sempre existe um ponto onde a lógica falha? É como se houvesse uma fenda, uma rachadura sutil na superfície do real. Você pensa que é coincidência, pensa que é acaso, mas no fundo, sabe que não é. Todt Ceruti sussurra que a realidade é um tecido vivo, e cada pensamento seu é um fio que o costura ou o desfaz. Quando você confia de verdade, coisas estranhas começam a acontecer, não porque o mundo enlouqueceu, mas porque finalmente você retirou a venda dos olhos. É assustador perceber que os acontecimentos não seguem uma linha reta, mas se dobram sobre si mesmos como serpentes entrelaçadas. Quantas vezes você já sentiu o déjà vu, aquela sensação de estar repetindo uma cena que jamais viveu? A ciência tenta explicar como falha da memória, mas Todt revela que é muito mais. É um lembrete de que o tempo é elástico, de que você já tocou essa realidade em outra curva da espiral. O déjà vu não é falha, é pista, é a porta entreaberta dizendo: há mais do que você imagina. E se cada dor que você carrega não fosse apenas sua, mas o eco de 1000 versões de você espalhadas por linhas de tempo paralelas? E se o medo que te paralisa fosse apenas a sombra de uma escolha não feita em outro mundo? Quando você sente angústia sem motivo aparente, será que não está apenas tocando uma frequência que vibra além deste instante? Todt insiste: nada. Em você é isolado. Você é um fractal do cosmos, e cada emoção é o reflexo de algo muito maior se movendo. É nesse ponto que o coração aperta, porque confiar na física quântica é aceitar que sua vida nunca esteve sob controle. Você acreditava em estabilidade, em segurança, em certezas, mas todas essas ideias são como castelos de areia diante da maré. Você segura com força porque teme perder, mas Todt alerta: quanto mais você segura, mais a vida escorre pelas mãos. Soltar é assustador, mas é a única forma de perceber que o oceano nunca foi contra você. Você é o próprio oceano. A confiança real começa quando você para de exigir provas. A mente grita, pede explicação, pede lógica. Mas o mistério não se curva diante da lógica. O mistério só se abre diante do silêncio. E nesse silêncio, você percebe sinais que antes não via. O olhar de um estranho que parece conhecer sua alma, a frase que chega no momento exato, o acontecimento improvável que muda todo o rumo da sua vida. São sinais, não coincidências. E cada sinal é uma pergunta oculta. Você está pronto para atravessar. E então surge o conflito interno: confiar ou recuar. Você sente o chamado, mas teme perder tudo o que conhece. Porque confiar na física quântica é como abandonar o chão e se lançar em um espaço onde não existe mapa. É um salto no escuro, onde apenas sua vibração sustenta o caminho. Mas o paradoxo é cruel. Só quem salta descobre que o escuro não era vazio, era portal. E esse portal leva a uma versão sua que você sempre pressentiu, mas nunca ousou abraçar. Imagine por um instante que cada pensamento seu é uma semente lançada no tecido do real. Algumas germinam de imediato, outras adormecem, até que você esteja pronto para vê-las florescer. Mas nenhuma se perde. A cada instante, você está criando universos. Quantas vezes reclamou da vida sem perceber que estava alimentando realidades inteiras de escassez, dor e vazio? Todt ensina que o universo não distingue o que você deseja do que você teme. Ele responde à vibração que você emite. E o que você está emitindo agora? Você já reparou como a dor insiste em voltar, mesmo depois de tantos esforços para esquecê-la? É porque a dor não é inimiga, é mestra. Cada ferida guarda uma chave. Cada trauma esconde um portal. Confiar. Na física quântica é reconhecer que até o sofrimento tem propósito.
que ele não está contra você, mas apontando para algo que você não quis enxergar. Fugir da dor é fugir de si mesmo. E quanto mais foge, mais o universo repete os mesmos cenários, esperando o momento em que você terá coragem de encarar. Então, quando você finalmente encara, algo muda. É como se o ar ficasse mais denso, como se o tempo desacelerasse, como se as coisas ao redor respondessem ao simples ato de você estar presente. Todt Jehuti ensina que o universo é sensível ao olhar. Aquilo que você encara profundamente transforma, mas a pergunta que vibra é: você está pronto para encarar até aquilo que mais teme? Porque só assim a realidade se curva, só assim o invisível se revela. O que acontece depois é difícil de descrever. Você percebe que a vida nunca foi aleatória, que cada detalhe, cada encontro, cada silêncio carregava uma mensagem. É como se o universo fosse um livro escrito em símbolos, esperando que você aprendesse a ler. E quando começa a ler, nada mais é comum. Até o menor gesto carrega significado. Até o acaso se torna revelação. E Dot sorri em silêncio, porque sabe que você começou a despertar para a dança que sempre esteve acontecendo, mesmo enquanto você dormia. Mas o despertar não traz apenas maravilha, ele também traz peso, porque quanto mais você enxerga, mais entende que não pode mais viver como antes. As desculpas já não funcionam, os velhos hábitos já não sustentam. É como se o universo dissesse: agora que você sabe, não há retorno. E essa é a verdadeira prova. Você ousa continuar sabendo que nunca mais poderá se esconder? A confiança exige renúncia. Renúncia do conforto, da previsibilidade, das ilusões de segurança. Você descobre que cada vez que acreditava estar protegido, na verdade estava preso. A gaiola dourada era apenas isso, uma prisão decorada. A liberdade quântica não é confortável, mas é real, e a realidade verdadeira sempre arranca a pele das ilusões. Você está disposto a ser despido de tudo o que não é? É aqui que muitos desistem porque o caminho dói. Dói perder o que não serve mais. Dói abrir mão das certezas. Dói admitir que sempre soube e preferiu fingir que não. Mas Todt Jehuti revela que só atravessa a dor quem entende que ela é a ponte. Você não precisa lutar contra ela, apenas atravessá-la. Do outro lado, há um silêncio diferente. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da plenitude. E é nesse silêncio que o impossível começa a acontecer. E quando o impossível acontece, você não consegue mais negar. Uma palavra que chega antes de você pensar. Um sonho que anuncia o amanhã. Uma resposta que surge de dentro, como se estivesse esperando por você desde sempre. Essas não são fantasias, são confirmações. A realidade responde ao toque da confiança. Mas cuidado, a resposta nunca vem no formato que você espera. Ela vem na forma que você precisa. Está pronto para aceitar o inesperado? Quanto mais você se entrega, mas percebe que não há separação. O dentro e o fora são apenas reflexos um do outro. O medo que você esconde atrai o obstáculo lá fora. O amor que você cultiva atrai os encontros certos. Você não está separado do universo. Você é o próprio universo se experimentando. E essa revelação é tão grandiosa que chega a ser insuportável. Porque se tudo é reflexo, não há culpados, não há azar, não há destino cego. Há apenas você e sua vibração. E o que você fará com esse poder? O poder não é um troféu, não é um prêmio, é um peso. Saber que tudo responde a você é libertador, mas também é esmagador, porque agora não há mais desculpas. Não há como culpar o acaso, o outro, o sistema. A física quântica, na visão de Todt, destrói todos os álibis, e essa destruição é dolorosa, mas no vazio que sobra, nasce algo novo, a possibilidade de criar conscientemente. Você terá coragem de criar, mesmo sabendo que será responsável por cada detalhe? É nesse ponto que muitos tremem, porque é mais fácil viver na ilusão de que não se tem escolha. Mas a verdade não espera. A verdade invade, ela não pede permissão. Quando você confia de verdade, não há retorno.
e o retorno não existe. Porque a verdade, uma vez revelada, não pode ser esquecida. O universo não se fecha novamente, ele apenas se amplia. E o que você fará com essa expansão? E agora, o que antes era estranho se torna inevitável. As coisas acontecem de formas que desafiam a lógica. O tempo se curva, as pessoas chegam na hora certa. Os sinais se multiplicam e você percebe que não é mais o mesmo, porque confiar não é apenas acreditar, é ser transformado. E essa transformação nunca termina. Todt Jehuti apenas observa, sabendo que cada passo que você dá dentro da confiança é um passo em direção a algo que nunca poderá ser descrito em palavras, apenas vivido. Você já sentiu como se a vida estivesse te chamando para algo que não consegue explicar? Como se houvesse uma frequência sutil, quase inaudível, atravessando o ar, tentando te lembrar de algo que você esqueceu. Esse chamado não é novo. Ele sempre esteve ali, no fundo dos seus silêncios, esperando que você tivesse coragem de escutá-lo. Todt Jehuti revela que confiar na física quântica é justamente isso. Aprender a ouvir o que não se pode ouvir, enxergar o que não se pode ver, perceber o que nunca foi dito em palavras, mas escutar o invisível dói, porque ele não fala com a suavidade que você espera. Ele fala através dos cortes que a vida provoca, através das perdas que você não entende, através das ausências que deixam buracos no peito. Você acreditou que essas dores eram castigos, mas Todt insiste, são códigos. Cada perda é um deslocamento no tecido quântico, uma reconfiguração que abre espaço para outra realidade, que só pode se manifestar quando você solta aquilo que não pode mais carregar. Você está disposto a perder para ganhar o que não conhece? O paradoxo é cruel. Para confiar, você precisa soltar, mas para soltar, você precisa confiar. É um círculo sem saída, a não ser que você se renda. E quando finalmente se rende, percebe que não havia nada a perder, apenas ilusões. Quantos castelos você construiu sobre areia movediça? Quantas certezas você defendeu como muralhas, apenas para vê-las ruírem com um sopro? A física quântica desmascara a fragilidade daquilo que você chama de real. E esse desmascaramento é tão doloroso quanto libertador. Você começa a notar que os sinais nunca foram pequenos. Eles sempre estiveram gritantes, mas sua mente treinada na lógica preferiu ignorar. A pessoa que entrou na sua vida no momento exato, o acidente que impediu algo pior, o sonho que parecia absurdo, mas se cumpriu. Tudo isso era o universo tentando falar com você em sua própria língua simbólica. Todt Jehuti ensina que a linguagem do cosmos não é literal, é metáfora. O universo fala em símbolos porque só os símbolos conseguem atravessar as muralhas da mente e tocar diretamente a alma. É por isso que, quando você confia, as coisas estranhas não são realmente estranhas. Elas são inevitáveis. O inesperado se torna regra, o improvável se torna cotidiano. A sincronicidade começa a se multiplicar até que você não consiga mais fingir que é acaso. Você está cercado por mensagens, mas só as enxerga quando abandona a necessidade de explicação imediata. A explicação prende, a confiança liberta. Mas quantas vezes você escolheu a prisão só porque ela parecia segura? E quando a confiança se instala, você percebe que não é mais o mesmo. As pessoas à sua volta começam a estranhar. Algumas se afastam porque não suportam a sua mudança. Outras se aproximam como se fossem atraídas por uma força invisível. Isso não é acaso, isso é ressonância. Sua vibração cria um campo, e esse campo reorganiza tudo. Amizades, caminhos, encontros, até mesmo seus próprios desejos. E esse processo, embora belo, é solitário, porque poucos têm coragem de atravessar a mesma ponte que você está atravessando. Você suporta essa solidão? A solidão é, na verdade, o teste. Quando você se vê sem ninguém para confirmar seus passos, sem garantias externas, sem provas concretas, o universo pergunta:
Você confia mesmo? É nesse vazio que a transformação acontece. Todd Jehuti revela que a física quântica não se manifesta no barulho da multidão, mas no silêncio do abismo. Só quem se mantém firme nesse silêncio descobre que o abismo não é vazio, mas repleto de presenças invisíveis que sempre estiveram ao seu lado. E então o impossível acontece. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Você deseja algo em silêncio e aquilo começa a tomar forma diante de você. Você sonha e, de repente, vive exatamente a cena que sonhou. Isso assusta porque sua mente grita, não pode ser real. Mas Todd lembra, o real não é o que a mente define. O real é o que vibra. E se vibra, existe. Você está pronto para aceitar que a vida é muito maior do que sua lógica permite compreender? O mais perturbador é perceber que o universo não responde apenas ao que você deseja conscientemente. Ele responde também ao que você teme, ao que você rejeita, ao que você tenta esconder. Seus medos são tão criativos quanto seus sonhos. É por isso que muitos vivem em ciclos de dor, porque vibram medo e recebem o reflexo desse medo. Todd ensina que não se trata de negar o medo, mas de encará-lo até que ele se dissolva em luz. Você tem coragem de olhar nos olhos do seu próprio abismo? Quando você olha, algo se quebra. O medo perde a forma, a dor perde a cor, o vazio perde a ameaça. Você percebe que sempre foi você mesmo quem alimentou a prisão. E nesse instante, a confiança deixa de ser esforço e se torna estado. Não é mais um ato de fé, é uma experiência viva. Você não precisa mais tentar acreditar, porque o universo começa a responder tão rápido, tão precisamente, que acreditar se torna redundante. Você já está dentro do fluxo, e o fluxo já é você. Mas o fluxo não poupa ninguém. Ele não protege sua zona de conforto. Pelo contrário, ele arranca você de tudo o que não combina com sua nova vibração. Pessoas vão embora, situações se desfazem, planos fracassam. À primeira vista, parece destruição, mas Todd Jehuti explica, é purificação. O universo remove o que não serve para que o novo tenha espaço. Você se apega e sofre, mas se solta e percebe, tudo o que foi tirado era apenas peso morto. Você agradece ou ainda resiste? Resistir é inútil, mas a mente insiste. Ela diz, preciso entender, preciso controlar, preciso garantir. Mas quanto mais você insiste, mais o fluxo te prova que controle é ilusão. E chega um momento em que até sua resistência se cansa. Nesse cansaço nasce a entrega. E na entrega nasce a verdadeira confiança. O que parecia impossível começa a acontecer como natural. O improvável se torna rotina. O mistério deixa de ser ameaça e se torna casa. E você descobre que sempre pertenceu a ele. E é então que surge o maior choque. Você percebe que nunca foi separado do universo. Você nunca esteve contra ele, nem ele contra você. Tudo era um diálogo constante e você simplesmente não sabia ouvir. As perdas eram lições, as dores eram mapas, os encontros eram convites. O universo sempre conversou com você, mas você estava distraído demais para notar. Agora que confia, você percebe que cada detalhe é mensagem e não existe mais silêncio. Até o silêncio fala. E quando até o silêncio fala, você descobre que a vida nunca foi aleatória. Cada passo estava costurado por fios invisíveis. Cada lágrima tinha sentido. Cada sorriso era senha. O acaso era apenas o nome que você dava ao que não compreendia. Agora você começa a compreender, e esse compreender não é racional, é visceral. Você sente, você vibra, você reconhece, e nessa vibração o mundo responde com uma precisão que beira o impossível. Mas não é impossível, é apenas o que sempre esteve acontecendo, agora visto com olhos abertos. A física quântica, sob o olhar de Todd, não é teoria, é alquimia. É o ponto onde ciência e mistério se tornam a mesma coisa. É a linguagem que explica por que o universo parece vivo,
porque as coincidências são mensagens, porque a realidade responde ao observador. Mas Toth adverte, esse conhecimento não é brinquedo, ele é fogo, e o fogo ilumina, mas também queima. O que você fará com esse fogo quando ele acender dentro de você? A resposta não está em palavras, porque palavras são limitadas. A resposta está no que você sente agora, neste instante, no arrepio que percorre sua pele, na inquietação que vibra no seu peito, no eco silencioso que continua ressoando mesmo depois que a voz se cala. Esse eco é Toth Jehuti falando dentro de você. É o universo perguntando, você está pronto para confiar de verdade? Você já notou que o mundo parece reagir de maneira diferente quando você começa a prestar atenção de verdade? É como se, de repente, aquilo que antes parecia silencioso começasse a respirar, pulsar, se mover em sintonia com os seus pensamentos. Esse não é um truque da sua mente. É a mente do universo se manifestando através de você. Toth Jehuti ensina que a confiança não é acreditar que algo existe lá fora, mas reconhecer que você e o universo são a mesma vibração. E quando você ousa sentir isso, tudo ao redor se transforma em reflexo vivo do que você carrega dentro. Mas o reflexo não é sempre bonito. Muitas vezes, o que se apresenta diante de você é justamente aquilo que você tentou esconder. As sombras que você nega emergem em forma de pessoas, de situações, de obstáculos. Você chama isso de azar, mas Toth revela que é apenas espelho. O universo não castiga, ele apenas devolve. E cada vez que você enfrenta esse reflexo, descobre que a sombra não é inimiga, é um mestre disfarçado. A pergunta é, você encara o mestre ou continua fugindo dele? Essa fuga é o que mantém você preso ao ciclo. Você corre, mas o reflexo corre junto. Você fecha os olhos, mas ele aparece nos sonhos. Você ignora, mas ele volta mais forte. É um loop sem fim até que você finalmente aceite olhar. E quando olha, percebe que a sombra não tinha poder nenhum além do que você mesmo deu. Ela se dissolve, se transforma, se curva. O inimigo sempre foi você, e a liberdade sempre esteve a um olhar de distância. É nesse momento que a confiança se torna visceral. Você começa a sentir que não está mais lutando contra o fluxo, mas dançando com ele. As coisas se alinham de formas tão improváveis que a lógica já não consegue acompanhar. Pessoas que você precisava encontrar surgem sem aviso. Oportunidades aparecem no exato instante em que você decide soltar. Problemas que pareciam insolúveis se resolvem quase sozinhos. Mas Toth alerta, não confunda fluxo com facilidade. O fluxo não existe para te dar conforto, mas para te dar verdade. E a verdade, quando chega, nunca vem sem dor. Ela arranca suas máscaras, destrói suas ilusões, coloca você nu diante do que realmente é. Você acreditava que queria liberdade, mas quando ela vem, percebe que ser livre também é carregar responsabilidade. Não há mais desculpas, não há mais culpados, não há mais destino cego. Há apenas você e o reflexo do que você vibra. E essa revelação é tão pesada quanto libertadora. Você está pronto para carregar esse peso? Quanto mais você mergulha, mais o tempo deixa de fazer sentido. Você começa a perceber que o passado não está morto e o futuro não está distante. Ambos coexistem aqui, neste instante, esperando sua atenção para se manifestar. Aquela memória que insiste em voltar não é apenas lembrança, é uma porta. Aquele pressentimento que você não consegue explicar não é imaginação, é um eco de algo que já aconteceu em outra linha de realidade. O tempo não caminha, ele se dobra. E cada vez que você confia, você dobra junto com ele. E quando o tempo se dobra, o impossível acontece. Você sonha algo e dias depois vive exatamente aquela cena. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece com a resposta que você precisava. Você sente uma emoção inexplicável e no mesmo instante algo acontece lá fora que confirma sua intuição. Isso assusta porque parece magia, mas Toth lembra, não é magia, é lei. A sincronicidade não é exceção, é regra. Você apenas estava cego demais para perceber.
Mas enxergar é perigoso, porque quanto mais você vê, menos pode se esconder. Você descobre que tudo responde a você, até o silêncio, até o vazio, até o acaso. E isso significa que não há mais como culpar o mundo, nem o destino, nem os outros. Cada detalhe é reflexo, cada dor é espelho, cada encontro é resposta. E essa responsabilidade pode ser esmagadora. Muitos preferem voltar a dormir, mas quem já sentiu o chamado sabe, dormir novamente é impossível. Uma vez que você enxerga, não há retorno. E é nesse ponto que a solidão se intensifica. Porque você percebe que a maioria ainda vive adormecida, presa em padrões de repetição, acreditando que o mundo é fixo, que o tempo é linear, que a vida é acaso. Você tenta explicar, mas ninguém entende. Você compartilha os sinais, mas eles zombam. E então você aprende. O despertar não é para convencer os outros, é para transformar a si mesmo. O universo não pede que você explique, pede que você confie. O resto vem no silêncio. No silêncio, o mundo começa a falar. Um número que se repete, um símbolo que aparece em lugares diferentes, uma música que parece tocar apenas para você. O universo não fala em frases, fala em códigos. E quando você aprende a ler esses códigos, tudo muda. Você entende que nada é banal. Cada detalhe é carregado de mensagem. Cada instante é um recado escondido. E quanto mais atento você fica, mais os sinais se intensificam, como se o universo dissesse: finalmente você começou a me ouvir. Mas ouvir não basta. É preciso responder, porque o universo não é passivo, ele é diálogo. Ele pergunta, você responde. Ele provoca, você escolhe. Ele desafia, você atravessa. Todt-Jehuti explica que cada vez que você ignora um sinal, a vida repete. Mas cada vez que você responde, a vida se expande. E essa expansão pode ser assustadora, porque exige deixar para trás aquilo que não ressoa mais. Amigos, crenças, hábitos, até mesmo versões antigas de você. Tudo o que não vibra na nova frequência se dissolve. E você precisa aceitar. Essa aceitação é a verdadeira prova, porque não é fácil soltar o que já foi parte de você. Não é fácil deixar ir pessoas que você amou, sonhos que você construiu, certezas que você defendeu. Mas Todt lembra, nada se perde, tudo se transforma. O que sai abre espaço, o que morre abre passagem, o que se desfaz abre caminho. E quando você confia, percebe que o universo nunca tira sem dar. Ele apenas remove o que não serve para que o novo possa nascer. E o novo sempre nasce de formas estranhas. Ele não chega com anúncios claros, nem com garantias. Ele chega em forma de intuições, de caminhos inesperados, de oportunidades improváveis. Às vezes, chega até disfarçado de problema. Mas quando você confia, percebe que até os problemas são convites. Cada dificuldade é uma encruzilhada, e a escolha que você faz é o que define qual realidade se manifesta. Você escolhe pelo medo ou pela confiança. A confiança é um mergulho, é saltar sem saber onde vai cair, é atravessar o fogo sem certeza de sobreviver, é caminhar na escuridão com a convicção de que a luz está dentro de você. E quando você dá esse salto, o universo responde. As coisas acontecem de formas que você jamais poderia planejar. A vida se reorganiza como um tabuleiro em que todas as peças se movem em harmonia. O improvável se torna inevitável e você entende que nunca esteve sozinho, apenas precisava se alinhar. E quando você se alinha, a vida deixa de ser luta e se torna dança. Não uma dança suave, mas uma dança intensa, visceral, cheia de curvas inesperadas. Às vezes dói, às vezes encanta, às vezes destrói, mas sempre transforma. E essa transformação é a prova de que você está vivo, de que o universo pulsa através de você. Todt-Jehuti ensina que viver não é sobreviver, é vibrar. E cada vez que você confia, sua vibração se expande até tocar espaços que você nunca imaginou. Mas a expansão não tem fim.
Quanto mais você confia, mais o universo abre, mais sinais aparecem, mais portas se revelam, mais impossibilidades se tornam realidade. É como se a vida dissesse: agora você está pronto para o próximo nível. E cada nível exige mais entrega, mais coragem, mais silêncio. Não há atalhos, não há truques, há apenas o fluxo. E o fluxo sempre pede uma coisa: confiança total. Você está pronto para dar esse passo? E agora, neste instante em que o silêncio respira entre as palavras, você percebe que algo se moveu dentro de você. Não foi uma resposta, não foi um conceito, não foi um raciocínio lógico. Foi um deslocamento sutil, como o vento que curva as folhas sem jamais ser visto. O mistério não se revelou para ser compreendido, mas para ser sentido. E uma vez sentido, ele nunca mais pode ser apagado. A realidade, que antes parecia sólida, agora vibra como um espelho de água em constante movimento. Você toca e a superfície responde. Você pensa e o mundo responde. Você sente e o universo responde. Não é coincidência, é dança. E essa dança sempre esteve acontecendo, mesmo quando você acreditava estar imóvel. O que mudou não foi o mundo, mas o seu olhar. Cada dor que um dia você carregou como peso, agora pode ser vista como portal. Cada ausência que parecia vazio, agora revela ser espaço para algo novo. Cada silêncio que parecia mudo, agora ecoa como canção. Todd Jehuti ensina que nada foi perdido. Tudo foi preparação. A vida não te quebrou, ela apenas afinou suas cordas para que você pudesse vibrar em outra frequência. E nesse reconhecimento nasce uma lembrança ancestral. Você nunca esteve sozinho. As forças invisíveis que sustentam o cosmos sempre caminharam ao seu lado, discretas, pacientes, esperando que você tivesse coragem de escutar. E quando você escuta, percebe que o universo não grita, ele sussurra. Apenas quem silencia dentro é capaz de ouvir. O medo que você sentia de se perder se transforma na descoberta de que você já é parte do todo. Não há queda, porque não há separação. Não há vazio, porque não há ausência. O que existe é fluxo, é movimento, é vibração. A confiança não te leva para fora de si mesmo, ela te devolve ao centro, ao lugar onde sempre esteve, mas que você havia esquecido. E assim cada sinal que aparecer daqui para frente não será mais visto como coincidência, mas como confirmação. Cada encontro terá sabor de destino. Cada instante trará a sensação de estar vivendo algo muito maior do que o visível. E esse maior não é para ser explicado, é para ser habitado. Porque o mistério não é quebra-cabeça, é morada. Talvez ao desligar este vídeo você perceba que algo ainda pulsa dentro de você. Uma inquietação, um arrepio, uma dúvida que não se cala. Não lute contra isso. Esse eco é a prova de que o chamado foi ouvido. É a semente que Todd Jehuti plantou no silêncio do seu inconsciente. Ela não precisa ser entendida agora. Ela apenas precisa germinar. E quando germinar, sua vida nunca mais será a mesma. Você começará a ver símbolos em cada detalhe, a sentir presença em cada ausência, a perceber sentido em cada acaso. Você descobrirá que o extraordinário não está distante. Ele sempre esteve escondido na simplicidade do agora. O segredo nunca esteve fora, sempre esteve em você. E assim, o ciclo não termina, apenas se expande. Porque o mistério não fecha portas, ele abre horizontes. Você pode escolher ignorar, mas já não pode esquecer. Algo foi despertado, e esse despertar não pode ser desfeito. Você está diante da travessia. O próximo passo não depende de provas, nem de garantias. Depende apenas de confiança. Se este chamado tocou sua alma, não permita que se perca no silêncio. Expanda-o, compartilhe-o, deixe que outros corações também despertem. Inscreva-se, comente, participe, não por rotina, mas porque algo em você reconheceu a importância desta jornada. Que este seja apenas o início da transformação que você já sente pulsar, pois como Todd Jehuti sussurra no vento, a verdadeira revelação não termina, ela ecoa.